Curso Sempre. Inteligência em concursos. Olá! Continuando então as nossas dicas, de redação oficial, estamos trabalhando as características principais, as 6 características básicas da redação. Já falamos de impessoalidade, falamos de norma culta, vamos falar um pouquinho de uniformidade, As correspondências oficiais são estritamente impessoais e uniformes. Impessoalidade você já sabe, mas aonde que está essa impessoalidade com uniformidade? Sempre haverá um único comunicador. Quem fala? O serviço público, tá? Por mais que na tua correspondência, tenha o seu nome de batismo e o seu cargo, não é você, nome de batismo, que está falando. É o seu cargo em representação do Estado, do serviço público. Então aí sempre será o serviço público. Com quem a gente fala, que é o receptor da mensagem, também ele é impessoal e sempre será ou um outro órgão público, eu da Polícia Federal falando com outro órgão, ou eu estarei falando entre o mesmo órgão, que é no caso a própria Polícia Federal, ou eu, Polícia Federal, posso falar também com o particular. Então, quem será o receptor? Órgãos da administração pública, o mesmo órgão particular ou um conjunto de cidadãos que se aplica, no caso, aos atos normativos, uma lei, E o assunto também impessoal e lógico, Se eu, serviço público que estou falando sobre o quê? Algum assunto referente ao serviço público, Então, esses 3 agentes da comunicação, emissor, receptor e mensagem, são impessoais e são uniformes devido a isso, legal? Uma outra questão, você tendo essa noção, mais a característica da impessoalidade, utilização da norma culta, você precisará ser conciso. Concisão é uma característica também. O que é isso? É o tal do claro e objetivo, Falando numa linguagem coloquial, não encher linguiça, tá? Então, para que você seja conciso, o que você precisa ter? Dominar o assunto. Concisão é falar, transmitir o máximo de informação com o mínimo de palavras. Para que você seja claro e objetivo, primeiro, conhecer o assunto que você está falando. E depois, um tempinho para você revisar o texto, Quando você faz uma releitura, você consegue ali perceber algumas hierarquias de ideias, Primeiro parágrafo, sempre a ideia principal. Desenvolvimento, você vai desenvolver a sua ideia principal e se tiver mais, de uma ideia, colocar em parágrafos distintos. E óbvio que tem ideias secundárias que nada acrescentam à ideia principal. Então, concisão é isso. Eliminar do texto excessos linguísticos que nada acrescentam à ideia principal. Legal? Uniformidade, concisão. Temos mais algumas coisas para falar na próxima dica.